Olá, meu nome é Thiago Rodrigo, sou editor da revista Mobile Fornecedores. Sejam muito bem-vindos a mais uma atração em nossa plataforma digital. E mais um capítulo do projeto Mobile Talks que estamos realizando com pessoas capazes de compartilhar ideias e inspirar pessoas. Talks, conversa em português, é um modelo de palestras mais curtas que pretendem chamar a atenção para um único tópico e, assim, trazer a essência de cada ideia de forma objetiva e com o intuito de ser aplicável no dia a dia. O desafio ao palestrante está em fazer tudo isso em no máximo 20 minutos. A cada quinta-feira, o conteúdo de uma Mobile Talks poderá ser acessado no portal eMobile, que este ano completa 20 anos no ar, transmitindo conteúdo relevante e informações estratégicas para todo o mercado moveleiro. Nessa primeira etapa do projeto, Mobile Talks, convidamos 5 pessoas capazes de produzir e transmitir conteúdo relevante a partir do seu conhecimento, formação e desempenho profissional. Nossa conversa de hoje é com Vasco Martins. Vasco Martins é diretor da SV Martins, engenheiro mecânico com graduação em engenharia de produção e pós-graduação também em design de móveis e de gestão estratégica. Ele atua como consultor em gestão e tecnologia moveleira. Tem experiência de trabalho em mais de 150 projetos de norte a sul do Brasil e exterior, em fábricas de todos os portes. O tema proposto para o Vasco é: que chão de fábrica será esse após mudanças a serem exigidas como heranças deixadas pela pandemia? Com vocês, Vasco Martins. Oi, Thiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem? É uma grande honra poder falar com vocês aqui, tá? Tentar passar o recado em um curto tempo, um assunto tão meio que pesado para assim, né? É muita coisa que dá para a gente discutir, mas vamos lá, tá? A primeira coisa que a gente vê que é certo é que ninguém sabe o que vai acontecer, né? E hoje em dia nem quando vai acontecer. Porque é o seguinte, a gente fala em pós-pandemia. Isso pode ser final do ano, as perspectivas mais otimistas, podem ser o ano que vem, e isso muda. Nós estamos falando sobre isso desde março, assim, vamos falar, dia 15, 20 de março, tá? E isso, a gente já fez várias reuniões com várias empresas e várias realidades diferentes, e essa realidade vem mudando a cada semana, a cada dia, a cada mês, é algo assim muito mutável, né? Então existem muitas opiniões. Então ninguém sabe se vai ter uma segunda onda, uma terceira onda. Então a gente vai se resumir aqui hoje o que a gente tem visto no mercado, tá? Hoje, 18, 19 de junho, passar a realidade que a gente vê hoje. Porque do começo da pandemia para hoje, já teve uma mudança muito grande no comportamento das indústrias moveleiras do Brasil. Tá? Sim. Então, primeira coisa, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente está tentando criar cenários para tentar imaginar qual que é essa herança, né? O que essa pandemia pode deixar para a gente. Tá? A primeira coisa que a gente tem visto no mercado é que as empresas estão aprendendo ou precisam ser mais resilientes. Sim. Tá? Quer dizer o quê? A empresa está aprendendo que de vez em quando o mercado vem e vai dar um tranco, dar uma chacoalhada, e a empresa tem que ser rápida em reagir e como fazer para que as coisas voltem a acontecer como ela espera, como planejado, tá? Então, a gente tem visto que os empresários têm buscado fazer com que as suas empresas, isso nos últimos, tô falando em 45 dias, tá? Se tornem muito mais ágeis, tá? Ágeis para reagir, ser resiliente mesmo. E com isso os caras estão buscando ser o quê? Mais produtivo, mais eficazes e com isso ser mais eficientes. Tá? Quer dizer, mais eficientes para ser mais eficazes. Perdão, inverti a coisa. Outra coisa curiosa, né? Na consultoria a gente roda bastante, conversa com muita gente, é que muitos amigos empresários admitem hoje que as empresas se acomodaram, não eles necessariamente, mas a empresa como um todo, o organismo empresarial se acomodou, tanto eles como comerciais, como industriais, né? A operação como toda estava meio que acomodada, né? Um exemplo claro, já há alguns anos vem se falando em indústria 4.0,
né, em transformação digital, canal de vendas da internet. Mas na Sim. prática mesmo, a gente vê muito pouco disso, né? É um ou outro moveleiro que realmente está forte no mercado da internet, né? Pré-pandemia, tá? Indústria Aham. 4.0, dá para contar nos dedos, e olha lá, sendo bem otimista, né? Então, a gente vê que parece que acordou. O mercado deu uma chacoalhada com tudo e acordou, né? A gente brinca, você deve ter visto em algum meme de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, aquela pergunta: quem foi o grande transformador da tecnologia na sua empresa? Pessoal de programas governamentais? Não, foi o Covid, né? Sim. Infelizmente, é verdade, né? Infelizmente, né? A gente tem visto empresas correrem atrás de plataformas digitais. A gente conversa com pessoas, a gente tem colegas, amigos, conhecidos que têm provedores de internet, as empresas correndo atrás para aumentar pacote, cara, coisas assim básicas, né? Se a gente for pensar no ano Aham. que vivemos, que são muito básicas, né? Sim. Então, sem a menor sombra de dúvidas, uma das principais heranças é o uso da internet. Nós Sim. estamos entrando numa outra era de usar a internet, Aham. tá? Isso buscando ser mais resiliente. E isso está ligado também com com essa aceleração da transformação digital? Sim, a gente tem visto que essa parte da internet é para aceleração digital realmente. Porque, primeiro, né, as atividades passaram a ser, né, muito mais online, muito mais digitais. A gente Uhum. você vê, pega uma feira 2 anos atrás, 3 anos atrás, algumas empresas de máquinas, né, maquinário, setor moveleiro, mostrando aqueles óculos que você colocava aqui, o mecânico, abria uma coladeira de bordos, né, não falar marca, e o cara lá na Sim. Itália via a máquina, te ajudava a consertar. Pô, é lindo, desde que você tenha uma internet que funcione ao lado da máquina. É, A gente é, exatamente. e o que parecia ser um sonho para nós hoje é uma necessidade. Você não tem como, se você quebrar uma máquina hoje de uma marca, sei lá qual, como é que o técnico vai vir da Alemanha, da Itália, da Áustria, da China para cá? Ele não vem, né? Se for a nado, porque Sim. não tem voo, tá tudo muito complicado, né? É. Então, essa parte de internet, você vê que o pessoal correu atrás para melhorar, por exemplo, essa parte de manutenção. As reuniões passaram a utilizar plataformas de reuniões digitais, reuniões online, sem a presença do corpo do indivíduo lá para conversar. Não preciso esperar sexta-feira para fazer uma reunião do meu gerente de fábrica com o meu gerente comercial, tá? É. Junto dois, cada um, eu num lugar, o gerente de produção lá na fábrica, o gerente comercial lá no Nordeste, a gente no hotel, em casa, né, faz uma reunião via celular, o que quer que seja. Então isso tem agilizado muito, a gente tem visto que as empresas correram atrás da internet por causa disso. Uhum. Né? Ah, repensar bastante a cadeia global de abastecimento, cara, né? Essa é uma coisa que a gente acredita que vai ficar pós-pandemia. A gente tinha Aham. aquela coisa de que o mundo é pequeno, a gente consegue comprar e vender para o mundo todo, que a logística é fácil, isso e aquilo, mas a gente está vendo que essa cadeia pode ser rompida muito facilmente a qualquer instante. Uhum. Eu acredito que foi em 2008, 2009, não sei que ano que eu vi isso, que me passaram um link disso, o Bill Gates, numa palestra, dizendo, já prevendo uma doença de vírus, bactéria, alguma coisa, que o problema não seria uma guerra mundial, uma crise de petróleo, ou nada do gênero que todo mundo esperava, e sim que um simples vírus, um simples mosquito, sei lá, pode Né? ficar toda a cadeia mundial de abastecimento, né? Algo. Então a gente está vendo também que nós vamos ter que correr atrás disso. Os europeus estão correndo atrás. Eles estão tentando já o empenho, né, para isso, para depender um pouco menos da China, vamos dar nomes aqui, tá? Porque Sim. muita coisa vem de lá, né? É. Então a pandemia estava lá, não tinha chegado na Europa ainda com força, mas as fábricas pararam lá porque não tinha matéria-prima. Aham. No Brasil aconteceu a mesma coisa. Mas será que as nossas empresas de máquinas, nossos fornecedores,
os fabricantes de móveis estão se mexendo para pensar mais localmente. Tá? A gente está vendo que pensar localmente, que era um discurso lindo de você não poluir o ambiente, aquela coisa toda, na verdade, virou um discurso de necessidade econômica. Sim, tá? Dá uma gripe num chinesinho lá em Guangzhou para a sua fábrica aqui em Arapongas. Né? É mais ou menos por aí. Engraçado. Né? Aí o cara chega lá, fecha a fronteira, acabou. Né? Então, vamos lá. Que as fábricas estão aprendendo a ser resilientes na mar. Isso é que eu acho mais interessante, é isso daí. Segundo, repensar a cadeia de abastecimento global. Tá? Vai meio na contramão isso de globalização, isso e aquilo. Mas, cara, o impacto é muito grande, tá? Sim. Essa cultura de just in time, aquela coisa toda, ficou meio balançada agora. Entra bastante naquilo que falavam de agir global e pensar global e agir local, né? Isso, né? Entra bastante nisso e nós vamos ter que repensar muita coisa. Eu acredito que nessa parte da cadeia logística de abastecimento, tudo vem de todo lugar do mundo, né? Então Sim. Você tem chapa, tecido, componente químico, tinta, tudo vem de vários lugares. Falta uma peça desses, uma pecinha no quebra-cabeça, a sua fábrica pode parar e seu faturamento também. Então, além do plano A, com certeza teremos que ter o plano B, C, D, para sentir menos o impacto, para ser mais resilientes. Tá? Que mais? Vamos falar de uma coisa é consenso. Tá? Todo mundo mesmo hoje, em conversas, é categórico em dizer que a partir do ano que vem, a partir desse ano, mas falando assim, o ano que vem, as empresas vão ter que mudar seu modo de operação. Tá? É diferente, vai ser diferente amanhã do que a gente trabalhou até fevereiro desse ano. Tá? Vamos ter que nos recolocar e repensar quais são as formas de trabalho que vão virar, quais são os mercados que vão dar mais resultado, né? Essas formas de trabalho, esses mercados, além de descobrir quais são os que vão ser mais rentáveis, alguns podem até sumir. Né? A gente tem consciência que algumas formas de trabalho, alguma forma de mercado pode até sumir. Então, esse reposicionamento, esse repensamento, ele é constante, acredito eu, de 2021 para frente. Já está sendo em 2020, tá? Mas eu acredito que ele vai ser muito mais importante nos planejamentos estratégicos que eu faço, que meus colegas fazem, que as empresas fazem, a partir de 2020, final de 2020 para 2021, 2022, 2023. Esse turbilhão de informações e de incertezas vai fazer cada vez mais parte dos nossos planejamentos. Até então era, quem entra no mercado, quem sai do mercado, a alta do dólar, matéria-prima, concorrente e tal. E hoje essas incertezas da forma do trabalho e da forma que o mundo vai viver vai interferir muito mais. Essas oportunidades e ameaças externas vão ter um peso muito maior nos nossos planejamentos estratégicos, tá? Nas nossas análises. Nessa pegada, uma outra coisa que eu estou acelerando, falando muita coisa aqui, porque o tempo é curto e tem bastante coisa para ser dita, né? Sim. Qualquer coisa você me corta aí, fala e eu respondo. Outra coisa que a gente tem visto que já está acontecendo, sempre se falou em vender para a internet. Então, eu pego meu roupeiro, meu rack, minha sala, meu sofá, sei lá o quê, e pego meu produto, que é feito hoje, é pensado e produzido para eu vender em 2, 3 caixas, mando para a casa do meu cliente, meu consumidor, perdão, tá? Lá, o lojista vai mandar um montador para montar esse móvel. Com a de verdade para entrar na internet, é um outro canal de venda, onde você elimina o lojista e às vezes até o montador, que é essa a intenção. Né? Que é tornar tudo mais prático, né? Prático e barato e rápido. Né? Então, aquilo que a gente fala, é inconcebível, na minha cabeça pelo menos, a pessoa pagar lá em São Paulo para comprar um roupeiro
R$ 350, R$ 400, vamos pensar no móvel popular aqui, e gastar R$ 150 para pagar para o montador montar esse móvel na casa dela. Tá? Primeiro, a questão custo, independente de pandemia ou não. Isso depois de pandemia vai ter que ser revisto porque é muito caro essa montagem. Segundo, em épocas de pandemia, você não vai trazer um indivíduo para dentro da sua casa para fazer uma montagem, quer dizer, o risco da contaminação, o risco da saúde. E o terceiro é o risco de segurança, né? Está trazendo um indivíduo dentro da sua casa, um desconhecido, aquela coisa toda. Então, eu acredito muito, e já está acontecendo, que as empresas se voltarão, as que quiserem atuar forte nesse canal de internet, a criarem móveis, a criarem soluções para os móveis, para a montagem, custo logístico e tal, onde eliminem a necessidade de um montador, tá? Eu não sei se você já montou alguma gaveta na sua vida. Já chegou a montar? Já. É um parto, né? É mais fácil você fazer um parto complicado do que você montar uma gaveta. A hora que eu vejo um montador montando um gaveteiro, então 8 gavetas, cara, me dá uma dor no coração, me dá uma dó dele, coitado, porque é difícil. Dá muito trabalho, né? Então, imagina um ser humano, um topeira como eu, comprei um móvel, fui lá na internet, procurei, eu quero uma cômoda, blá, 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 com 18 gavetas. Sou meio louco. Chega a cômoda, que hora que eu abro aquilo, cara. Depois que eu tô todo feliz. A hora que eu começar a montar a primeira gaveta, cara, Você depois já vai vê... dar vontade de tacar fogo em tudo. Você já vê que a coisa não é fácil. Não. Então, cara, eu acredito que isso já está mudando, eu vejo, né? Mas eu acredito que vai mudar muito mais. A gente vai, como eu falei, como a gente vai repensar o modo de viver, nós vamos repensar o nosso modo de comprar e, por consequência, o nosso modo de vender o móvel e, com isso, o modo de planejar e produzir esse móvel. Sim. Tá? E no espaço do chão de fábrica, dentro das empresas moveleiras, o que você imagina que pode ser alterado? A primeira coisa, aquilo que eu te falei, as atividades passam a ser cada vez mais online, mais digitais. Tá? Como eu falei, da manutenção, das reuniões, aquela coisa toda. Uma coisa que a gente espera é que, apesar de já haver internet, já existir tudo, a gente acredita, eu acredito que as estruturas de cursos online têm aumentado muito, exponencialmente, nos últimos 60 dias. Tá? Sim. Então, é esperado que aí o colaborador, o funcionário da empresa de imóveis, ele busque se autocapacitar. Tá? Não tem mais aquela desculpa porque eu moro no interior do Paraná, Minas Gerais, Ceará, sei lá, né? Sim. Está tudo ali, né? Então, a gente acredita que a primeira coisa que vai acontecer é melhorar o nível do chão de fábrica, das pessoas que operam lá, ok? Então, isso a gente acredita que é uma mudança para melhor, tá? A relação humana, né? A gente não sabe como é que vai ficar esse lance da pandemia, mas você já deve ter visto em aeroportos, feiras, você vê um chinês, um japonês, um taiwanês, sei lá o quê, não é incomum, já de 10 anos para cá, você vê o cara com uma máscara na cara. Exatamente. Tá? Se você visita indústrias na China, isso é muito mais frequente. Você vê muita gente usando máscara. Se for para uma feira na China, é a mesma coisa. E na indústria lá também, porque as pessoas se preocupam com o próximo. Eu acredito que por exemplo, um exemplo banal, a questão do uso de máscaras é para você não contaminar o próximo, não é para você não se contaminar, né? Exatamente. Então, acredito que as pessoas vão ter aquela coisa de distanciamento maior, os treinamentos vão passar a ser mais digitais e alguns cuidados básicos, né, que a gente infelizmente não vê em algumas indústrias, de lavar a mão, aquela coisa toda, eu acredito que vai começar a acontecer. E isso, a preocupação com o próximo, com a qualidade, a necessidade de fazer mais com menos gente por causa de aglomeração, deve ter um impacto muito grande na produtividade, faturamento mensal por homem, entendeu? Esse impacto, com certeza, deve ocorrer, já está ocorrendo em alguns clientes que estão repensando a empresa desde março, né? Primeiro veio aquele puta caos, pandemia, vai acabar o mundo, aquela coisa toda, e dispensa, dá férias, faz acordo trabalhista, né? Então, reduziu-se drasticamente
o quadro, né? Pelo menos momentaneamente. Uhum. E aí, os que foram para dentro de fábrica e começaram a trabalhar suas equipes, perceberam que dá para fazer mais com menos. Opa, dá para ganhar mais aqui. Tá? Então, essa busca pela produtividade, por fazer mais com menos, pela qualidade, eu acho que essa pandemia já tem feito, tá? Porque os empresários olhem mais para dentro da própria empresa, em vez de querer ficar buscando só o resultado através de venda, buscar o resultado através de um custo menor, né? E todo mundo sabe que o custo do Brasil é muito alto, refletido diretamente na mão de obra. Então a gente acredita, a gente está vendo isso, alguns empresários correndo atrás de melhorar a sua capacidade de produção, sua produtividade, e aí de novo tudo isso linkado à tecnologia. Você imagina você gerenciar 30 funcionários, 30 colaboradores é uma coisa. Imagina uma empresa com 800, com 1.000 colaboradores. Não dá sem a ajuda da tecnologia. Agora você vai coletar dados, se tabular aquilo lá, já mudou cenário, já mudou gente, já mudou produto, já mudou tudo, né? Então tem que ser ágil a coisa. De novo, volto no primeiro assunto, que é a resiliência e a agilidade. Eu acredito que essa mudança de cultura entre o próprio empresário vai fazer com que ele busque novas tecnologias ou mais tecnologia para dentro da empresa para que possa auxiliá-lo a ter um resultado bem melhor. Uhum. E o curioso de tudo isso é que eram conceitos que já existiam, né? Mas que às vezes não eram praticados ou não tinham tanta atenção do empresário, né? É o que eu falei no começo da conversa, né? Muitos empresários admitem que a empresa, não é ele sim, tá? Mas a empresa estava acomodada. Acomodado. Né? Faltava dar aquele passo a mais. Vamos correr? Porque queira que não, estava difícil a venda, mas estava acontecendo. Né? O nosso mercado, apesar de chorarem, falar isso, nosso mercado moveleiro é um bom mercado, paga bem. Por menor que seja o retorno, se comparado com outros setores, nosso setor ele é atrativo ainda, tá? Para quem souber trabalhar. Né? Então, é o que você falou, isso aí já existia, não tem nada de novo. A única diferença é que estão usando um pouco mais a tecnologia, que também já existia, tá? Para fazer com que isso aconteça. Sim, basta se mexer e não ficar parado sempre e não deixar se acomodar, né? Porque você vai dando uma distância, né? Mas beleza, então, muito obrigado pelo seu tempo, Vasco, muito obrigado pelas ótimas ponderações a respeito do assunto. Mais uma edição do Mobile Talks que se encerra. Obrigado, Vasco, pelo seu tempo novamente. Imagina, E Thiago, agradeço. Eu que agradeço a atenção de vocês. Desculpa falar meio atropelando, que é muito assunto, é muita coisa. Dá para a gente estender aqui e falar um monte de coisas aqui ainda, tá bom? Não, tranquilo, mas Muito foi obrigado. ótimo. Um abração. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau.